Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre a corrosão galvânica. Vamos entender agora como é o processo da corrosão galvânica. Se você não assistiu o vídeo anterior, que é corrosão não é bactéria, é interessante porque lá nós descrevemos os detalhes de como se chegou que a corrosão dos metais é promovida por ligação de dois metais interligados, ou seja, que fornece a base da corrosão galvânica, que é um metal mais eletronegativo, um metal menos eletronegativo, eletrólito e ligação metálica, né? Então a gente sabe que a região anódica é o metal mais eletronegativo, a região catódica é o metal menos eletronegativo. E com isso, só para fazer uma definição, nós sabemos que a corrosão galvânica ocorre quando dois metais diferentes são imersos em uma solução condutora conectados eletricamente, que é exatamente o que nós temos aqui nessa pilha, tá? Então, a partir de agora, vamos entender o que é a corrosão galvânica, tá? Então, vamos imaginar agora uma lanterna, tá? Então, nessa lanterna, nós temos o quê? Quando ligamos o interruptor, nós fechamos o circuito e acendemos a lanterna. Então, veja, nós temos aqui a pilha, tá? E vamos abrir essa pilha para a gente entender quais são o que compõe essa pilha, tá? Então, vamos ver aqui. Ela tem uma barra de grafite, uma envoltura de zinco e um eletrólito, que é o quê? Dióxido de manganês, cloreto de amônia, cloreto de zinco e água. Então, nós temos o quê? A envoltura de zinco é mais eletronegativa, é o anodo. A barra de grafite é menos eletronegativa, é o cátodo. E esta pasta aqui, condutora, é o quê? O eletrólito, como nós já falamos, né? Então, veja. Você tem um anodo, que é o metal mais eletronegativo, que é aqui a chapa, né? Então, a chapa de zinco é o mais eletronegativo. Então, no anodo, o que acontece? A oxidação. Ou seja, perda de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Então, veja, o zinco transforma em íon zinco e cede elétrons. Ou seja, o elétron chega aqui no zinco, no anodo. Então, o que acontece? Quando a gente... E aparece o zinco aqui na lâmina, né? Ou seja, toda vez que você aciona a lanterna, você tem a oxidação. Você tem o elétron que vai circular e aparece o íon zinco na chapa de zinco. Então, o que acontece? Quando nós fechamos o circuito, então o elétron começa a circular e acende a lâmpada da lanterna. Então, veja, no cátodo, que é aqui, certo? Então, no cátodo, que é a barra de grafite, né? Que é o metal menos eletronegativo, tem o que? A redução. O que é a redução? Ganho de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Então, veja, o que acontece? Água mais oxigênio mais água mais elétrons e o hidroxila. Então, no cátodo, naquele bastão de grafite, você começa a ter o quê? Íon hidroxila. E aí vem a última equação da corrosão galvânica. Qual é a última equação? É exatamente porque o íon hidroxila, ele nada, né? Ele precisa de um meio fluido, né? Por isso que no concreto, quando você está na época de chuva, você tem um concreto com a menor resistividade, então facilita esse íon a se locomover do cátodo para o anodo. Então, quanto mais úmido, quanto menos resistível é o seu concreto, mais fácil esse íon hidroxila vai sair do cátodo para o anodo para completar o quê? Ele vai chegar junto do zinco e vai fazer a reação final, ou seja, íon zinco mais íon hidroxila, hidróxido de zinco, ou seja, corrosão. Então, o que acontece? Toda vez que você acende uma lanterna, ela começa o quê? Você tem uma lâmina menos eletronegativa, você tem a barra mais eletronegativa e a barra menos eletronegativa, então existe uma diferença de potencial. Você liga a lanterna, essa diferença de potencial vai acabando, ou seja, você vai corroendo, vai sendo a oxidação na camada anódica, né, que nesse caso é a chapa de zinco, e você começa a diminuir o potencial, ou seja, a energia. Por isso que quando a gente vai utilizando a lâmpada, com o tempo, ela começa, a luminosidade a ficar mais fraca, vai ficando mais fraca, né? A pilha do rádio, o som vai sumindo, vai ficando mais fraco, mais difícil de conectar. Por quê? Porque você vai perdendo essa energia. Então, o que acontece? Quando todo o zinco se transforma em hidróxido de zinco, acaba a diferença de potencial, acaba a bateria, acaba a energia, apaga a lanterna, né? Então, a corrosão galvânica é exatamente isso. São dois metais com níveis de energia diferentes que você vai o quê? Diminuindo a diferença de potencial, tá? Então, você veja o que aqui, a corrosão galvânica, você vê que este metal da porca é mais eletronegativo do que dessa porca e desse parafuso. Então você vê que ele corrói completamente e os outros dois estão intactos. Já ao contrário, você tem uma porca
que ela é menos eletronegativa, né? E o parafuso e a chapa mais eletronegativa. Então você vê que a porca está perfeita e o resto está corroendo em benefício dela. Claro que tem que ter oxigênio, tem que ter água para que a gente e umidade para que a gente possa ter aquele ciclo que eu mostrei agora para você de oxirredução. Mesma coisa na estrutura de concreto. Você vê aqui que tem um guarda-corpo que ele está entrando em contato com o aço do concreto armado. E o aço do concreto armado é mais eletronegativo do que esse aço aqui, do que esse metal aqui do guarda-corpo. Então você vê que estourou o concreto devido ao quê? A expansão da armadura do concreto. Já aqui é o contrário. Você vê que o aço do concreto armado é menos eletronegativo, né? Então mais eletronegativo é exatamente o material do corrimão, não, meu Deus do céu, da varanda, né? Dessa parte da varanda. Então você vê que ela corrói em benefício do aço do concreto armado. Agora aí vem a seguinte pergunta. Se o aço do concreto é o mesmo, você vai lá, compra aquele aço, ele vem lá, você corta, dobra, é o mesmo aço. Por que ocorre corrosão? Então veja, este motivo de por que o aço do nosso estudo de concreto armado entra em estado de corrosão é assunto para a próxima aula da corrosão, ok? Agora eu queria dizer uma coisa a vocês. Veja, não é que a gente vai ter uma continuidade só sobre corrosão, porque vocês lembram, quem não assistiu, no primeiro vídeo que eu disse do lançamento para 2024, eu falei que nós vamos ter 5 temas. Patologias, impermeabilização, recuperação, concretagem, fachada. A corrosão está aqui dentro. Então veja, no próximo vídeo vai ser com outro tema e depois a gente volta para a corrosão. Pode ficar uma coisa assim, só corrosão ou só recuperação, tá? E a corrosão está aqui em patologia. Então em patologia a gente pode falar de fissuras, a gente pode falar de ataque de cloreto. Então a gente vai continuar a mostrar para vocês vídeos que vocês vão recorrer à playlist, então vai ter uma playlist de patologia e lá vocês vão ter os vídeos de corrosão. Então você vai poder ter a sequência de corrosão, a sequência de fissuras, a sequência de impermeabilização, ok? E no próximo vídeo de corrosão, aí nós vamos explicar por que é que o aço do concreto armado entra em estado de corrosão, se ele é um aço igual, ou seja, você pega daquela mesma fábrica o ferro principal, os estribos, e ele entra em estado de corrosão, ok? Então aguardo você para a próxima aula, que será uma surpresa. Abraço e até lá.